Olá, tudo bem com você? Que maravilha encontrar você novamente, mais uma aula. Vamos iniciar a nossa aula com uma mensagem a fim de fortalecer a nossa vida. Olha só que lindo este pensamento, está no Salmos 73, versículo 26. Ainda que a minha mente e o meu corpo enfraqueçam, Deus é a minha força. Ele é tudo que sempre preciso. Então, hoje a professora vem desejar para você um maravilhoso dia. A nossa aula enche você de alegria, ok? Muito bem. Nós, então, buscamos forças. Agora, nós vamos trabalhar um pouquinho, ok? E para isso, eu preciso que você, então, acompanhe a professora na resolução de alguns exercícios, retomando, então, a questão da interpretação que nós estamos trabalhando, e você está mais que expert em interpretação, ok? Então, vamos lá. Eu vou aumentar aqui para ficar melhor para você visualizar, ok? Nós estamos revisando, então, questões de interpretação, a fim de que você realize o trabalho avaliativo 2. Vamos lá, então, a primeira aqui. Pronto? Está conseguindo visualizar bem? Ótimo. Olha só a questão 1 aqui. Você tem 4 quadrinhos, ok? Muito bem. Nestes quadrinhos, você tem a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Então, eu tenho um texto híbrido. Tudo bem até aí? Olha só, então o cachorrinho dentro de uma caixinha diz: oba, adoro passear de carro. Aí ele se ajeita na caixinha. O balanço dá um soninho. Aí ele dorme. Eita, brincadeirinha nova? Soltaram ele e foram embora. Agora anoiteceu, ele disse: tá bom, já posso sair? Vamos voltar para casa? Tô com fome. Agora vamos ver qual dessas colunas aqui, da 1, da 2, da 3, preenche as informações que nós temos aqui, ok? Então vamos lá. O texto é o quê? Uma tirinha, uma charge. O que é? Charge só tem um quadro. Então o que você tem aqui? Você tem uma tirinha. Ótimo. Então você já vai descartar a letra C e a letra D. Vamos à coluna 2. O texto 3 é uma tirinha com estrutura o quê? É uma história. Então, a estrutura é narrativa, retiro, descritiva e argumentativa. Que, agora a coluna 3, informa ou denuncia? Denuncia o abandono dos animais. Então, você percebeu que nessa tira eu tenho um assunto muito sério, que é o abandono dos animais pelos seus donos, né? Não vamos fazer isso, são criaturas. Se nós temos os bichinhos, vamos cuidar, ok? Mas você percebe que essa oração aqui, ela é de compreensão. Por que ela é de compreensão, professora, essa questão? Porque está dizendo assim, ó, preencha as lacunas, depois assinale a opção correta que completa corretamente a afirmativa. E aí você tem que voltar ao texto. Portanto, aqui você tem uma questão de compreensão. Compreensão é quando há palavrinhas que retomam o texto que já foi ali apresentado, ok? Então, você foi super bem nessa, eu fico feliz por você. Agora, vamos à questão 2. E a questão 2, você tem agora aqui a Mafalda, né? Que a Mafalda adora. Vou cantar um pouquinho aqui para você ler. Ótimo. Olha só. Tem razão, Mafalda. Não posso ser uma mulher como nossas mães, que se conformavam em aprender corte e costura. Olha a amiguinha dela conversando com ela, né? E a Mafalda só escutando o primeiro quadrinho. Segundo quadrinho. Nossa geração é diferente. É a geração da tecnologia, da era espacial, da eletrônica, etc. Aí ela diz, portanto, não vou cair na mediocridade do corte e costura. Nunca. A ciência me chama. Olha que linda. Aí ela fala, e olha, Mafalda vai acompanhando, toda feliz, né? O crescimento crítico da sua amiguinha. Aí ela diz, quando eu crescer, vou comprar uma máquina de tricô. A cibernética me atrai. Adoro a cibernética.
E olha, Mafalda com a boquinha caidinha, que decepção, não? Agora, vamos entender o enunciado dessa questão 2. Para responder a questão, leia o texto básico, acabamos de ler. Agora, vamos assinalar a alternativa correta em relação ao texto, certo? Então, você precisa voltar ao texto. Você tem, mais uma vez, uma questão de compreensão. Está pedindo para você voltar em relação ao texto, ok? Então, vamos lá. Vamos ler uma por uma e vamos entender elas, então. Tem razão, Mafalda. A palavra em destaque é o sujeito da frase? Será que essa palavrinha aqui, Mafalda, é o sujeito? Está depois da vírgula. É um vocativo. Então, não marca esta. Na frase, quando eu crescer, vou comprar uma máquina de tricô? Quando eu crescer, quando? Está dando ideia de hipótese? Ou está dando ideia de tempo? Que é uma conjunção temporal. Quando? Não é uma hipótese. Letra C. A frase vou comprar uma máquina de tricô poderia ser reescrita da seguinte maneira sem que houver... Olha, perceba que você está marcando as palavrinhas que são palavras-chave. Sem que houvesse prejuízo do sentido. Comprarei uma máquina de tricô. Vou comprar é o quê? Futuro. Comprarei é o quê? Futuro, ok? Então, você marcaria essa. No primeiro momento, você marcaria a letra C. Vamos ver agora a letra D? Portanto, não vou cair na mediocridade do corte e costura. A palavra destacada, que é o portanto aqui, que é uma conjunção coordenativa, tem sentido equivalente a contudo, de adversidade? Ou ela está agora explicando? Letra E. A cibernética me atrai e adoro a cibernética. Os verbos se referem a ação do futuro. Me atrai. Atrai é quando? Hoje. Adoro a cibernética. Adoro quando? Hoje. Então, é futuro? Não. Então, confirmando, você vai marcar a letra C. Mais uma questão de compreensão, uma vez que você volta ao texto. E agora vamos à próxima, que é a questão 3. Você tem agora aqui na questão 3, a Elga, né? Que é uma viking, falando então aqui. Este foi um ano difícil financeiramente, então receio que vocês não receberão todos os presentes que pediram em sua lista de Natal. Aí olha só, está tudo bem? E olha os filhinhos dela. Claro, mamãe, nós entendemos. Olha a carinha de triste. Mas olha o que acontece com a Agar. Chorando desesperado. Cara, incrível, né? Agora vamos entender. Após a leitura da tirinha, vamos diminuir um pouquinho para você poder ver todas as imagens. Isso. Agora vamos lá. Após a leitura da tirinha, então você leu a tirinha junto com a professora. Agora vamos lá. Marque a alternativa que explica o quê? O humor do texto. Então, você leu, agora você vai perceber que o humor não é para você dar risada, é para você pensar. Se é para pensar, você tem uma questão de quê aqui? De interpretação, ok? Ótimo. Bem, então vamos lá. Talvez somente Agar não receba todos os presentes que pediu. Somente, olha essa palavra aqui, somente Agar não vai receber. É assim que você percebe? Então, Agar e os filhinhos? Letra B. Os filhos respondem que entenderam, mas na verdade estão tristes, assim como Agar. Eles estão tristes, os filhos, eles também entenderam, né? Isso você consegue perceber na imagem, na linguagem verbal e não verbal. Mas eles estão tristes também, não estão tristes? Sim, estão tristes. O Agar também? Também, tanto que ele está chorando desesperado. Agora, letra C. O cachorro está surpreso com a reação de todos? Será que é de todos? O cachorrinho está olhando para todo mundo? Ou mais especificamente para o Agar? Agar chora, esperava que os seus filhos recebessem todos os presentes solicitados na lista de Natal. Ele está chorando pelos filhos? O que você acha? Ou letra I. Está
na troca de comportamento, pois Agar, ao chorar, adota uma postura que seria comum aos filhos. Então, o que acontece aqui? Está na troca, ele mudou o comportamento, ele está agindo como se fosse um filho? É a reação dele de um filho? Você poderia dizer, professora, é essa aí. Mas aí eu quero que você pense o seguinte. Mas ele não é filho. Ele é o quê? Esposo. Então, você marcaria isso? Pense um pouquinho. Lembre-se que a mãe disse que eles não iriam receber o presente. Os filhos, então, responderam que entenderam, mas, na verdade, eles estão tristes. O Agar também está triste, tá? Apesar de que ele está chorando copiosamente, ele está mais abalado. Mas a tristeza é igual entre os dois. Tanto ele como os filhos, na verdade, né? Entre os três. Então, como você marcaria? A letra B. Aqui você tem uma questão de interpretação, onde você volta o texto e aí você percebe o humor pela linguagem verbal e não verbal, uma vez que esse aqui é um texto híbrido. Ok? Ok, prof. Ótimo. Vamos agora à questão 4. E na questão 4 agora, você tem uma tira. Então, é interessante trabalhar com questões que apresentem textos híbridos, né? Então, vamos lá. A legião. Você realmente esteve na arca de Noé, sábio? Tal. Um legionário aqui falando com alguém que está aqui, que nós não vemos. Aí, do outro lado. Sim, só que eu quase não entrei. Por causa da multidão? Não. Porque o serviço de meteorologia ficava dizendo que não precisávamos nos preocupar com algumas nuvenzinhas. Olha só, mais uma questão de quê? De interpretação. Então, vamos ver agora aqui, o efeito de humor, ó, o efeito de humor. Então, você percebe que há palavras que já me direcionam o entendimento, ó. O efeito de humor, o efeito de humor, está em decorrência do quê? Outra palavra-chave. Decorrência é resultado. Resultado do quê? Da sua inferência, né? Do seu conhecimento, do seu entendimento da mensagem. O sábio, apesar da pouca idade, está presente na arca de Noé? Isso que gerou o humor? A dúvida do legionário em relação à presença do sábio na arca se confirmar, pois na época do dilúvio não havia serviço de meteorologia. Aqui que está. Você lembra quais foram as pessoas que se salvaram? Então, não foi Noé, a sua família, ele, a sua esposa, seus 3 filhos, suas 3 noras? Fala em algum momento em sábio. Você marcaria B? C. O sábio e o legionário estarem presentes na arca de Noé? O legionário estava? Havia uma multidão junto com o sábio na arca? Na arca. Havia uma multidão fora da arca. O legionário acreditar que o sábio estava na arca junto com a multidão, é isso? Mas será que ele acredita? Ele diz, você realmente, quer dizer, você confirma isso? Não te dá uma ideia de dúvida aqui? Então, qual você marcaria? Onde está esse efeito de humor? Você com certeza iria marcar a letra A, que apesar da pouca idade está presente na arca de Noé. Esse que é o motivo de fazer você pensar. Okay? Quando, na verdade, você sabe que a história real não havia ninguém mais além da família do Noé e os animais. Tudo bem? Esta é uma questão que envolve interpretação. Você precisa fazer o quê? Inferências para entender. E agora vamos à questão 5. E na questão 5, você tem agora Chico Bacon. Olha só. Terremoto. Brum. O outro, tufão. Tsunami. Tira catástrofe. Nossa, agora vamos ver uma questão de compreensão e interpretação, professora. Vamos lembrar. Se pede para você voltar para assinalar compreensão. Está dizendo sobre a tira do Chico Bacon. Sobre ela. É correto afirmar que o quê? Que todas as palavras dos quadrinhos são classificadas de acordo com a classe gramatical, terremoto, tufão, tsunami, tira, catástrofe. Então, tudo isso são adjetivos? Estão caracterizando uma situação dentro da natureza? O que você acha? Há uma relação de significado entre as palavras expressas nos 3 primeiros quadrinhos, o terremoto, o tufão e o tsunami. São
Tem o mesmo significado essas palavras? O texto se estrutura a partir de frases interrogativas. Interrogativas, quero que você lembre o quê? Pontinho de pergunta. E tem aqui o isso aqui é ponto de exclamação. Não há nenhuma relação de sentido entre as palavras. Será que não há relação? Todos os substantivos da tira obedecem à mesma regra de acentuação. Sério? Mas tufão que tem tio não é acento gráfico, é marca de som nasal. Então não pode, onde que tem acento é catástrofe, que é o quê? Uma proparoxítona, certo? Mas é a única, ele está dizendo aqui todos os substantivos. Então, qual é que você marcaria aqui? Com certeza, professora, eu marcaria a letra A. Oh, aluno, você é o orgulho da sua professora. Parabéns, é isso mesmo. Então, questões de interpretação não são questões difíceis. Questões de compreensão não são questões difíceis. Eu tenho que prestar atenção nas palavras-chave que se encontram ali no enunciado, ok? E se o texto for híbrido, mais tranquilo ainda para resolver, porque você terá a linguagem verbal e a linguagem não verbal, ok? Fiquei feliz, muito mega, hiper feliz de conversar com você. Vejo você na próxima aula. Bye, bye. Até lá!